vai detalhar a informação que, na verdade, foi divulgada ontem à noite pela CBF, porque a CBF reprogramou os jogos para a retomada do Campeonato Brasileiro. E a dupla Grenal e o Juventude já sabem quando voltarão a atuar e os respectivos estádios onde irão atuar, meu caro Lucas Dias. Vamos lá, Gamba, porque o que acontece, tá? A dupla Grenal pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro junto com outros clubes da Série A da competição. A CBF acatou esse pedido, só que o grande detalhe, esses jogos que pararam de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, eles não foram adiados. A CBF está paralisando de fato o campeonato e ele vai voltar a partir de onde ele parou. Ou seja, o Internacional, por exemplo, joga contra o Belgrano no dia 28 e depois joga no dia 1º contra o Cuiabá. A gente está vendo aí na tela os próximos jogos do Inter. Belgrano na próxima terça, na Arena Barueri. Depois o Colorado viaja para o Mato Grosso para jogar na Arena Pantanal contra o Cuiabá. 3 dias depois estará em Tarija, na Bolívia, para encarar o Real Tomayapo, jogo adiado pela Conmebol da Sul-Americana. Depois joga no Alfredo Jaconi em Caxias contra o Delfim. E depois, 5 dias depois, pega no Heriberto Rilse, em Santa Catarina, no estádio do Criciúma, o São Paulo. E só depois encara o Vitória no Barradão. Esse jogo contra o Vitória, Gamba, seria no dia 1º. Como a CBF definiu que vai voltar de onde parou, esse jogo vai acontecer, então, no dia 1º. A mesma situação envolve o Grêmio. A gente acompanha agora na tela os próximos jogos do Grêmio. Pega primeiro o The Strongest no Couto Pereira, em Curitiba. Depois, ainda em Curitiba, o Grêmio deve ficar por lá para encarar o Red Bull Bragantino. Depois, no dia 4 de junho, viaja para o Chile para encarar o Huachipato. Depois volta para Curitiba para jogar contra o Estudiantes no Couto Pereira no dia 8 de junho. 5 dias depois joga no Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo. E aí tinha aquela história, será que troca o mando com o Botafogo? Não vai precisar, porque o Grêmio, assim como o Inter, jogará no Alfredo Jaconi, no estádio do Juventude, em Caxias, no dia 16 de junho, contra a equipe do Botafogo. Muito bem, meu caro Lucas Dias. Alexandre Ernest, o que será discutido no Congresso Técnico do dia 27 de maio, Alexandre Ernest? Ficou assim interessante, porque agora, na verdade, o calendário do Inter parece, na verdade, um tour de uma banda, né? Parece uma turnê de uma banda, né? Porque tu joga os estádios, se a gente for olhar, né? Arena Barueri, Barradão, Heriberto Rilse, e aí tu vai indo, né? Mas, enfim, cara, o que vai ser decidido? Nada, né? Na verdade, é o maior e puro suco de demagogia que a gente sempre vê da entidade máxima do futebol brasileiro. Uma reunião para inglês ver, uma parada para inglês ver, né? Porque se tu na verdade não podia paralisar o campeonato por causa que todos tinham que pedir isso e aquilo. Aí os clubes fazem a pressão, aí ela cede, né? A entidade vai ceder por conta dos clubes e não porque ela quis. E aí, a partir disso, agora faz essa pataquada. Ontem à noite, no calar, era o finalzinho já da terça-feira, né? Era que um absurdo. E aí tu quebra a logística de todo mundo, né? Tu pega, por exemplo, o Inter. O Inter estava programado para ir a Salvador. Claro. E até aí, nesse sentido, agora a gente pode pegar, já que estamos falando só do Inter, a boa parte do torcedor fez críticas, né? Mas vai sair do Rio Grande do Sul, isso e aquilo. Se mostra mais ainda acertado o fato de ir para São Paulo, porque agora tu tá num centro. Então, não ficou prejudicial de ter que refazer tudo de novo. Agora beleza, só compramos de São Paulo para Salvador. Não, compramos para Cuiabá. O que vai acontecer, mais uma vez, está aqui o Lucas Colar, brilhante. Como tá bonito esse homem, cara. Bem, impressionante, né? Cara. Obrigado. Que moleta, hein, mano? Vai acontecer o que disse o Lucas Colar. A reunião vai ser para comunicar os clubes que durante a Copa América haverá uma parada. Porque se foi o troca-troca que Flamengo, Palmeiras, pra Corinthians, eles, né? São pra Paulo... eles, claro. Exato. Troca pra eles. Isso aí. O benefício para eles. E aí o que acontece? A Garagem TV vai ser beneficiada porque terá Campeonato Brasileiro e Copa América. Venha a voz ao vosso reino, né? Isso aí. E tu quer ver, tem uma outra questão. Isso aí.
tem uma outra questão, quando o Inter dá a Arena Barueri como um dos palcos das partidas e tal, agora ao longo da sequência no campeonato, ele faz junto na nota que ele fala sobre a escolha do estádio, uma ode ao Palmeiras, que é um absurdo, quando na verdade, com certeza, o Palmeiras ele enviou mantimentos, ele fez doações e tudo mais. A arena do jogo contra o Atlético Paranaense. Perfeito, nesse quesito, perfeito. Mas o Palmeiras em todos os momentos foi contra o Inter. Foi contra as pretensões do que o Inter queria no campeonato. Então meio que parecia que o Inter já sabia do que ia acontecer. Vai voltar aí contra o Cuiabá. Sabe? Então, querendo ou não, é um jogo difícil de tu jogar, meu amigo. É um jogo bem complicado de jogar. Mas grátis, Ribeiro, como é da vida. Eu sei que o Colar vai falar, só que tem um detalhe. Eu entendi ali o que o Ribeiro falou sobre a Copa do Brasil, a Copa América, que vai ter os jogos e tal, mas Grêmio, Inter e Juventude não jogam sozinhos. Tá, mas alguns times vão acabar sendo prejudicados nessa brincadeira aí. Times que não Palmeiras e Flamengo. Claro, porque o jogo do Flamengo e do Grêmio foi remarcado. Mas aí que tá. Mesmo que tu vê, esses clubes vão ter que jogar com o Grêmio e Inter. Tá bem. Alguns... Criciúma é um deles, alguns do caso do Grêmio. Não terão grandes benefícios, mas ao mesmo tempo terão, vamos assim, prazos em que não jogarão e que não precisam ter os desfalques. O Flamengo, ele tem que jogar com o Inter, ele tem que jogar com o Grêmio, mas vai ter um período que ele não vai ter jogo, que os caras vão estar lá na Copa América, então ele vai ficar aliviado dessa aí, entendeu? O nível de competitividade do Flamengo e do Palmeiras está aliviado porque no troca-troca, né, eles porque serão nesse quesito de Copa América, eu fui conversar com algumas pessoas que têm trânsito no vestiário do Inter, tá? Tá rodando um zoom de que o Borré não iria jogar a Copa América. E aí uma pessoa bem importante me disse o seguinte: não é verdade que ele não vai jogar a Copa América, mas não é verdade que ele vai. O que ele quer dizer com isso? Que não é garantia de que ele vai estar fora e que essa informação... Poderia ele pedir? Poderia, mas isso não vai acontecer. Nem ele, nem o Valência e nem o Rocher. Para não ser convocados. Eles não vão pedir para não ser convocados. Não vão, isso é outra informação. O que eu quero dizer com isso, tá? Só o negócio do Borré. Porque tá um zoom de redes sociais de que o Borré não jogaria a Copa América. E aí o Inter não teria seria prejudicado tanto assim, né? O Inter talvez não seja prejudicado. Porque... Ele vai perder só o ataque titular e o goleiro titular. Só. Ele vai perder o Valência e o Borré e o Rocher. Não seria prejudicado se parasse pro Inter, mas não vai parar. Mas não vai parar, essa é essa questão. Colar, vou fazer contigo aqui, tá? Uma retrospectiva rápida, tá? Do que fez a CBF. A CBF não tinha parado o Campeonato Brasileiro, tá? Aí ela marcou o Congresso Técnico pro dia 27 de maio. Aí os clubes obrigaram a CBF a paralisar o Campeonato Brasileiro. Aí se criou uma expectativa que no Congresso Técnico do dia 27, nós teríamos definições de retomada, se o campeonato segue paralisado, quando volta e tudo mais. Aí ontem, na calada da noite, a dona CBF anuncia quando volta o Campeonato Brasileiro. E ainda assim nós temos o Congresso Técnico marcado para o dia 27 de maio. Uma reunião fantasiosa, né, meu caro Lucas Colar? Sem dúvida, né? Mas é aquilo que vocês estavam falando. Essa reunião, na verdade, a partir do momento que ela é convocada com um caráter emergencial, sendo que o Rio Grande do Sul precisava que essa reunião tivesse acontecido há 2 semanas atrás, na semana passada tinha que ter acontecido essa reunião, ela não aconteceu, ela já mostra, né, que não era para definir grandes coisas em prol do Rio Grande do Sul, naquilo que a gente vem falando sobre a CBF já ter feito até mais do que se esperava, que foi paralisar o campeonato mesmo, né, com grandes forças do nosso futebol, como Palmeiras e Flamengo, sendo contrários. Então, eu imagino que essa discussão ela vai descambar para, de fato, né, o Brasileirão ser paralisado durante a Copa América, para que Inter, Grêmio e Juventude consigam ajustar o calendário dos demais e, ao mesmo tempo, né, jogadores que seriam convocados por clubes importantes do futebol brasileiro não perderiam grandes jogos da competição. Tem a questão envolvendo o final do Campeonato Brasileiro e a data do Mundial de Clubes, né, para quem está disputando a Libertadores da América, questão de janela, mas assim, né, são coisas que poderiam tranquilamente ser resolvidas sem um congresso técnico, né, sem uma reunião, né, sem a CBF anunciar isso, né, para o público em geral. Então, num geral, o que fica de expectativa é de que haverá prejuízo para Inter, para Grêmio, o Juventude um pouco menos, né, porque o Juventude joga em casa, o Juventude não terá jogadores convocados, né, para suas seleções respectivas,
Mas é isso, né? A gente já sabia que o calendário ficaria dessa forma, a gente já sabia que vai ter que passar por isso, e agora é encarar, né, da melhor maneira possível. Na questão logística, né, falando um pouquinho sobre o calendário do Inter, até ficou um pouquinho melhor, né, o fato do Inter ir para Cuiabá e não para Salvador, né, porque querendo ou não, o Cuiabá acaba ficando no caminho para Bolívia, né, ali na logística colorada. Então, daqui a pouco, o que vai mudar é o Inter não voltar para São Paulo, onde tem um QG hoje em Itu, então joga, né, contra o Belgrano em Barueri, vai a Cuiabá e talvez de Cuiabá fique em Cuiabá para ir a Tarija, na Bolívia. Então, daqui a pouco altere isso, mas logisticamente acabou ficando no meio do caminho, né, para o Inter essa partida contra o Cuiabá no dia 1º de junho.